O jogo do abate foi feito pelo Kenjaku com o objetivo de evoluir a humanidade através da otimização da energia amaldiçoada. Só que não tinha feiticeiro suficiente para participar, então ele fez duas coisas. A primeira foi dar técnicas amaldiçoadas para não feiticeiros, foi o que aconteceu com Higuruma e com o Takaba, por exemplo. E a segunda foi reencarnar feiticeiros do passado que fizeram acordo com ele em corpos de pessoas normais que tinham ingerido objetos amaldiçoados que eram partes desses feiticeiros. E além deles, tem outros feiticeiros que ao invés de reencarnar, simplesmente estão vivendo por aí há muito tempo, tipo mais de 1000 anos. Um exemplo que eu acabei de citar é o próprio Kenjaku, mas ele não é o único. Bora então falar sobre todos os feiticeiros ancestrais, começando por uma mulher absurdamente obcecada e apaixonada pelo Sukuna, que é a Yorozu. Ela é uma feiticeira de 1000 anos atrás, da Era Heian, junto com o Sukuna. O que é muito impressionante, considerando que é dito que em termos de reserva e produção de energia amaldiçoada, ela estava no mesmo nível dos maiores feiticeiros da sua era. E quem que é o maior feiticeiro da era dela? O Sukuna, né? Pois é. Bom, ela foi reencarnada no corpo da Tsumiki Fushiguro, a irmã do Megumi. Bom, a técnica dela é bem interessante e permite ela criar qualquer substância que reconheça, com exceção de instrumentos amaldiçoados especiais. Mas apesar de muito interessante, ela é extremamente ineficiente, porque consome muita energia amaldiçoada. Mas no fim do dia, ela é basicamente a mais Zenin, só que melhor. E o auge da técnica dela, com exceção da sua expansão de domínio, foi criar a esfera verdadeira, que é basicamente uma esfera sem área de contato com pressão infinita, o que faz com que ela seja intocável. E o efeito prático dela é basicamente deletar completamente tudo que encosta, tipo uma bola de vazio roxo constante que ela consegue controlar. E sim, é tão poderoso quanto, se não mais do que o vazio roxo. E talvez você esteja se perguntando, se ela é tão poderosa assim, o que aconteceu com ela? Ela matou todo mundo? Não, na verdade ela perdeu na sua primeira luta. Mas é justificável, já que foi contra o Sukuna com 16 dedos, que tava usando as 10 sombras no corpo do Megumi. E ela só perdeu por causa do Mahoraga, já que a roda girou e ele simplesmente destruiu a esfera verdadeira. E vocês lembram que no começo, logo quando eu apresentei ela, eu falei que ela era apaixonada pelo Sukuna? Pois é, logo no primeiro momento, quando ela viu o Sukuna, ela imediatamente ficou apaixonada por ele. Ela queria ser quem mataria o Sukuna pra tomar sua solidão pra si. E no momento que ela se reuniu com o Sukuna, ela imediatamente falou sobre seu amor pra ele e propôs se casar com ele se o derrotasse. E o Sukuna concordou. Daí ela já começou a falar sobre seus planos com ele, sobre como ela queria destruir 3 aldeias, fazer cabeças com o homem mais bonito de cada uma e desfrutar de sopa de cérebro de macaco em celebração. Beleza. E durante a luta contra o Sukuna, ela não estava gostando do fato de lutar contra a técnica do receptáculo. Ela queria que o Sukuna usasse o santuário, dizendo que ele não podia tocar sua futura esposa com a técnica de outra pessoa, já que ela não gostava desse tipo de coisas pervertidas. De qualquer modo, mesmo depois de perder, ela ficou feliz já que o Sukuna notou seu poder. Daí, antes de morrer, ela fez um voto vinculativo para conseguir construir uma réplica perfeita de Kamutoki, que era uma das 2 armas amaldiçoadas que o Sukuna usou há 1000 anos atrás. E obviamente ela deu de presente para ele como se fosse uma lembrança. E bom, aproveitando que eu falei da Yorozu, eu já vou logo falar do mais óbvio de todos, que é o Sukuna. Eu vou ser breve porque todo mundo já sabe basicamente tudo dele. Apesar de ser chamado Rei das Maldições, o Sukuna foi um feiticeiro que viveu na Era Heian, considerada a Era de Ouro do Jujutsu. E com exceção do Itadori em Jujutsu Kaisen módulo, o Sukuna foi o ser mais forte que já existiu no universo de Jujutsu. E a mesma coisa que ele fez em Jujutsu Kaisen, de sair lutando ao mesmo tempo contra todos os feiticeiros mais poderosos que tinham, ele também fez na Era Heian. Só que lá ele ganhou, ele realmente derrotou os caras tudo. E depois disso ele ficou muito entediado, já que ele realmente não tinha mais o que fazer, não tinha mais desafio. Foi nisso que o Kenjaku chegou até ele e ofereceu transformar ele em objetos amaldiçoados, que no caso são seus 20 dedos. Isso para que no futuro ele pudesse reencarnar numa nova era com novos feiticeiros, onde ele tivesse novos desafios. Daí ele aceitou e depois disso deu no que deu. E eu acho muito interessante a morte do Sukuna. Após ser derrotado e morto, ele se encontra com Mahito no pós-vida. Não no céu ou no inferno, mas num lugar que é tipo a passagem das almas. E é lá que a gente percebe que o Sukuna realmente seguiu seus ideais até o fim. O que o Sukuna acredita? Que o mais forte tá sempre certo, que o mais forte decide tudo. Então, como ele sempre foi o mais forte, ele simplesmente viveu de acordo com seus ideais. Só que ele perdeu. No fim das contas, ele foi derrotado. Então ele admite que se tivesse uma outra vida ou uma outra chance, ele seguiria por um caminho diferente. Ele realmente reconheceu que se o mais forte tá sempre certo e o mais forte faz o que ele quiser e blá 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 blá, como ele perdeu e o Itadori teoricamente foi quem matou ele, acabou então, ele tava errado. O jeito dele de viver a vida simplesmente não era o jeito correto. Não é como se ele se arrependesse nem nada do tipo, mas ele continuou seguindo seus ideais. Eu simplesmente acho isso muito legal. E bom, todo mundo sabe que o Sukuna é tipo muito maligno. Só que diferente do que muita gente acredita, o Sukuna não viveu sozinho na Era Heian simplesmente dizimando e matando tudo e todos que encontrava. Isso porque o Sukuna na real tinha um parceiro, uma pessoa que ele realmente gostava e que convivia com ele. E essa pessoa era Uraumi, que embora hoje em dia esteja no corpo de uma mulher, naquela época era um homem. Durante a Era Heian, quando criança, Uraumi manifestou sua técnica amaldiçoada e sem querer congelou
congelou seus pais até a morte. A técnica dele meio que ficava ativando sozinho quando ele dormia. Eventualmente ele foi encontrado pelo Sukuna envolto de corpos congelados. Daí ele explicou a situação e o Sukuna catou ele pra ficar congelando as carnes e fazê-las durarem mais. Acontece que o Uraumi sabia cozinhar, então eventualmente ele cozinhou pro Sukuna, que ficou muito impressionado com o sabor das carnes. E logo em seguida já perguntou se o Uraumi sabia como cortar e cozinhar humanos. Muita gente esquece que o Sukuna é canibal. De qualquer modo, o Uraumi virou um subordinado permanente do Sukuna. E assim como o Sukuna, o Uraumi também fez acordo com Kenjaku. Só que diferente da maioria dos outros personagens aqui na lista, o Uraumi não foi revivido durante o jogo do abate, e sim bem antes. Com o objetivo, obviamente, de ajudar na ressurreição do seu mestre. Daí beleza, o Sukuna foi basicamente auxiliando o Kenjaku nos seus planos para poder fazer com que desse certo a ressurreição e o Sukuna tomar o corpo do Itadori completamente, até que eventualmente chegou na luta final, que era do Sukuna contra todo mundo e do Uraumi contra o Hakari. A luta deles não teve conclusão nenhuma, não mostrou basicamente nada dela inclusive, só quando o Uraumi sentiu o Sukuna usando a chama divina, daí ele sorri e fala que eles ganharam, e também depois quando o Sukuna morreu. O Uraumi sentiu a morte dele e falou pro Hakari que eles só perderam porque o Sukuna tava na forma reencarnada, e que essa nova geração de feiticeiros teve sorte de não ter nascido 1000 anos no passado. E daí ele simplesmente vai e corta o seu próprio pescoço, o que mostra que a lealdade dele ao Sukuna tava acima da sua própria vida. Bem maneiro. E bom, continuando com os feiticeiros reencarnados da Era Heian, eu quero falar da Takako Uro. Ela era capitã do Esquadrão do Sol, Lua e Estrelas, que era um grupo de assassinos afiliado com o clã Fujiwara, que era o clã de feiticeiros mais poderoso da época. Um detalhe curioso, né, bem interessante, é que o Gojo e o Yuta são descendentes do clã Sugawara, que era um clã rival do clã Fujiwara. E considerando que o Yuta luta contra ela, então fez sentido, né, essa rivalidade aí. Inclusive, a Uro tem certeza absoluta de que o Yuta é descendente dos Fujiwara, então talvez ele seja mesmo descendente dos dois, o que explicaria o fato dele ser simplesmente bizarramente talentoso, ter muita energia amaldiçoada e enfim, ele simplesmente tem uma descendência completamente anormal. Esse é um dos motivos da Uro odiar o Yuta. O outro é que após o esquadrão dela ser completamente aniquilado pelo Sukuna, ela foi acusada de um assassinato que não cometeu, e graças a isso, o clã Fujiwara, a quem ela servia, acabou executando. E bom, a técnica dela se chama manipulação do céu, e permite que ela literalmente controle o céu como se fosse uma parada tocável. Ela consegue puxar, agarrar, enfim, como se fosse um lençol. Ela inclusive fica 100% do tempo pelada e usa isso como se fosse roupa. Ela também usa muito isso pra ficar voando. E bom, a técnica dela em combate tem 3 usos específicos: ataque, defesa e redirecionamento. O ataque é o que ela chama de quebra-gelo fino. O que ela faz é não acertar o oponente diretamente, e sim a superfície do céu, que quebra como se fosse gelo fino, por isso o nome, e esse efeito acaba golpeando o oponente. É como se fosse o que o Barba Branca de One Piece faz. E é muito difícil desviar ou se defender desse ataque, nem mesmo o Sukuna conseguiu. Isso porque o alvo não é o oponente em si, e sim o espaço que tem ali ao redor dele. E bom, na defesa, ela basicamente distorce o espaço pra fazer com que o ataque não acerte ela. O problema disso é que ela obrigatoriamente tem que usar as mãos. Então caso ela não consiga, ela não vai conseguir se defender direito e tá bem vulnerável. E o último jeito que ela usa a técnica dela é manipulando o espaço pra redirecionar algum ataque. Inclusive, dependendo do ataque, ela consegue até redirecionar contra o cara de volta. E isso funciona em basicamente todos os tipos de projéteis. Desde que o seu ataque seja um bagulho que vai no ar na direção dela, ela vai conseguir jogar de volta contra você. Talvez as exceções sejam a esfera perfeita da Yorozu, o vazio roxo do Gojo e o corte que corta o mundo do Sukuna. Isso porque esses são ataques que afetam inclusive o espaço, literalmente deletando o que tá ali. Então talvez eles de alguma forma atravessassem o bagulho dela. E ela também tem uma expansão de domínio, mas a gente não sabe o que faz. Isso porque ela usou ao mesmo tempo que o Yuta e que o Ryu Ishigori. Daí teve esse clash de 3 expansões e acabou não mostrando nenhuma. E bom, pra finalizar com a Era Heian, bora falar da Hana, também conhecida como Anjo. A primeira questão curiosa sobre ela é que talvez ela não seja o único indivíduo com o título de anjo que veio a ter. Isso porque no capítulo 238, em inglês, ao invés de falar incluindo o anjo, igual em português, fala incluindo os anjos. Basicamente, ela faz parte do Esquadrão Pacificador Umbrífero, que eram as forças de elite do clã Aba, que também incluíam os restantes do clã Sugawara. Então talvez todos os membros desse grupo aí eram conhecidos como anjos. De qualquer modo, claramente ela era o anjo mais foda. E bom, o objetivo dela no jogo do abate era eliminar todos os outros feiticeiros reencarnados. Isso porque ela acha que você possuir o corpo de um ser humano é errado e vai contra a vontade de Deus. Tanto que ela não tomou o corpo de ninguém, ela é só uma passageira no corpo da humana. Pois é, muita gente que não leu de fato o mangá, só viu pelo TikTok, né, não sabia disso. Mas a Hana que a gente tá acompanhando ali não é a feiticeira do passado, o anjo. Ela é a Hana mesmo, uma pessoa comum, não é uma feiticeira nem nada. Ela simplesmente tem o anjo dentro dela e por isso consegue usar os poderes. Mas enfim, de qualquer modo, graças a essa mentalidade do anjo, é por isso que a Hana é tão fraca. Ela simplesmente não é uma feiticeira, ela não tem habilidades de combate nem prática nenhuma. Ela é só um ser humano comum com um corpo extremamente fraco que do nada recebeu uma técnica
técnica muito poderosa. O nome da técnica dela é extinção de técnica, que faz com que ela simplesmente negue qualquer tipo de técnica amaldiçoada. Isso inclui também barreiras, selos e objetos amaldiçoados, incluindo os de classe especial. Não é à toa que ela é basicamente a única que tinha a habilidade de matar o Sukuna, garantindo que não tivesse nenhuma chance dele retornar. O que infelizmente acabou não funcionando, já que ela é tipo super mega hiper apaixonada pelo Megumi, igual uma adolescentezinha de anime mesmo, tipo irrealmente apaixonada por ele, porque ele salvou ela de uma maldição no passado. E nesse ponto o Sukuna tava dentro do corpo do Megumi. Daí na hora que ela ia expulsar ele, ele fingiu ser o Megumi e manipulou ela pra desativar a técnica. E bom, ela não tem expansão de domínio, mas ela tem uma técnica máxima, que é a escada de Jacó, que é basicamente uma técnica super hiper mega poderosa que faz com que qualquer maldição seja imediatamente extinta, incluindo objetos amaldiçoados, tipo o reino da prisão ou o próprio Sukuna, né, os dedos e tal. Só que acabou que não funcionou muito no Sukuna não, né, já que ele literalmente escalou a escada de Jacó. O nome é escada, né, só subir, foda-se. Pelo menos funcionou pra destruir a parte de trás do reino da prisão e liberar o Gojo. E bom, agora que eu já acabei de falar dos feiticeiros amaldiçoados da Era Heian, eu quero rapidamente falar sobre os fetos amaldiçoados Pintura da Morte. Basicamente, no começo da Era Meiji, tinha uma mulher com uma genética especial que teve um filho meio humano, meio maldição. Daí chegou Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais maligno da história, e forçou a mulher e seu filho a se tornarem prisioneiros. Basicamente experimentos dele. Nisso ela teve 9 gestações e 9 abortos. Em algum momento, a escola de Tóquio conseguiu guardar esses 9 fetos da Pintura da Morte, que são basicamente 9 objetos amaldiçoados com sangue misturado de um humano e de uma maldição. Inclusive, os fetos número 1, 2 e 3 são classe especial. Daí, eventualmente, durante aquela invasão do evento de intercâmbio, o Mahito conseguiu alcançar o depósito amaldiçoado e sentiu a presença desses objetos de grau especial e catou eles. Daí levou até o Kenjaku e foi nisso que Ezo, Ketizo e Chozo encarnaram. Ou seja, eles também são encarnações, só que de fetos e não de feiticeiros. E como são só esses 3 aí, eu queria passar por cima rapidinho. Inclusive, os outros 6 fetos foram literalmente devorados e ingeridos pelo Yuji, que foi o que deu pra ele a manipulação de sangue. E bom, bora agora falar da Mestre Tengen. Pois é, muita gente que viu Jujutsu Kaisen pelo TikTok não sabe, mas ela é uma mulher. A técnica dela é de imortalidade, que faz com que ela viva pra sempre. A questão é que ela não impede ela de envelhecer, então seu corpo e técnica precisam meio que ser reiniciados a cada 500 anos. É por isso que existe a hospedeira do plasma estelar, que se funde com ela. Inclusive, ela não só tá conectada com a hospedeira do plasma estelar, já que a hospedeira nasce a cada 500 anos só pra se fundir com ela, como ela também tá conectada com o usuário de 6 olhos, que nasce a cada 500 anos pra proteger a hospedeira do plasma estelar e garantir que consiga se fundir com ela. Coisa que acabou não dando muito certo, já que há 12 anos atrás o Toji aniquilou completamente o Gojo e matou a Rico. Tudo isso a mando de um grupo de feiticeiros que adoram ela como uma entidade chamada Estrela. Mas por que eles fariam isso? Isso porque caso ela não consiga se fundir com o hospedeiro do plasma estelar, ela meio que evolui para um estado muito mais espírito amaldiçoado do que humano, que é basicamente o que ela tá agora. E com o tempo ela vai perdendo sua autoconsciência e virando uma parada bizarra mesmo. O que é uma pena, porque ela é super do bem. Tanto que ela pediu que Gojo e Geto respeitassem e acomodassem os desejos e decisões da Rico. Fora o fato de que basicamente tudo que ela fazia era em prol da humanidade. Foi ela quem criou todas as barreiras da escola Jujutsu. Não só a barreira normal, que esconde a escola de pessoas comuns, como também a barreira que esconde e protege o cofre. E ela também ajudou o máximo que podia a rapaziada a parar o Kenjaku, embora tenha pedido em troca que 2 membros da equipe ficassem pra proteger ela. Só que é aquela coisa, a segurança dela é completamente crucial pra sobrevivência da humanidade. Então faz sentido. Não é à toa que o Kenjaku realmente foi atrás dela e acabou lutando contra o Chozo e a Yuki. Nisso ela acabou matando a Yuki e absorvendo a Tengen com a manipulação de maldições do Geto. Lembra que eu falei que como ela não absorveu a hospedeira, ela evoluiu pra esse estado onde ela é mais maldição do que humano? Então, graças a isso, foi possível absorver ela com a técnica do Geto. Isso porque ele queria pegar a Tengen e fundir ela com todo mundo do Japão, meio que pra transformar todos os japoneses em um único bicho super fudido e bizarro. Mas eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. E bom, agora bora falar sobre Daido e Mio, que foram 2 personagens extremamente importantes por terem treinado e feito a Maki evoluir e ficar muito mais forte. O Daido foi o único reencarnado que não era um feiticeiro. Pois é, ele literalmente não tem controle nenhum sobre energia amaldiçoada e nem consegue enxergar maldições. Só que pra compensar isso, ele é um espadachim muito bizarramente poderoso. Ele literalmente cortou uma maldição de grau especial no meio super facilmente. Maldição essa, inclusive, que era o Naoya. Lembrando que a Maki teve uma dificuldade tremenda pra ganhar do Naoya no modo maldição, e esse cara simplesmente partiu ele no meio super facilmente, sendo um humano normal. Na real, humano normal entre aspas. Nós sabemos que a katana da alma dividida ignora qualquer tipo de resistência e consegue cortar a alma do alvo, impedindo ele de se curar e coisa do tipo. Só que pra conseguir usar a espada desse jeito, a pessoa tem que ter olhos que conseguem enxergar as almas de matéria não orgânica. Então, de alguma maneira, o Daido tinha habilidade de enxergar almas, inclusive das maldições que ele não consegue enxergar. E foi essa habilidade que fez a Maki perceber que ela ainda não estava no nível
deu certo, ainda tava faltando alguma coisa pra ela. E a pessoa que fez com que ela evoluísse e chegasse nesse ponto foi o Mio. O Mio é a encarnação de um lutador de sumô que simplesmente gosta muito de sumô. E ele entrou no jogo do abate pra poder lutar sumô com as outras pessoas. Tem uma palavra em inglês que é perfeita pra esse contexto, que é wrestle. Wrestling. Sei lá como é que se fala isso, mano. É tipo luta que não tem soco e chute, os caras ficam se agarrando e se empurrando e se jogando pro lado. Não tô conseguindo pensar numa tradução boa pra isso. De qualquer modo, na era moderna, o Mio tava tendo dificuldade de achar um bom oponente. A primeira pessoa que concordou em lutar com ele assim foi a Maki, que entrou no domínio simples dele. E ele ficou tão feliz que ele chorou, mano. E bom, dentro do seu domínio simples, o tempo passa mais rápido que no mundo lá fora. Graças a isso, eles chegaram a lutar mais de 1000 vezes e nenhum minuto se passou. E durante essas 1000 lutas, ele basicamente ensinou a Maki a como focar no combate, como ficar tranquila enquanto tá lutando e não ficar overthinking, né? E foi isso que fez ela realmente conseguir evoluir, agora finalmente enxergando o mundo como o Daido ou o Toji. E depois disso, ela, o Mio e o Daido acabam lutando contra o Naoya, que de certa forma só foi derrotado pela Maki graças aos ensinamentos dos dois. É por isso que no final a Maki permitiu que esses dois caras conseguissem fugir e mandou eles se esconderem em Tóquio, já que pra quem não tá ligado, o plano era que basicamente a Anja e o Itadori iam se juntar pra matar todos os feiticeiros encarnados. Aí pelo menos a Maki deu essa vantagem aí pra eles fugirem. E bom, bora agora falar do Red Star. Não sabemos literalmente nada do passado dele, além do fato de que ele era algum feiticeiro de alguma era no passado, provavelmente alguém notável que fez um pacto com Kenjaku pra reencarnar no futuro, igual basicamente todos. E a técnica amaldiçoada dele é muito interessante, ela se chama recriação contratual. Toda vez que ele queima um recibo usando energia amaldiçoada, ele consegue recriar o que tiver escrito nele. O que não é limitado a coisas físicas, ele também consegue recriar efeitos de serviços, tipo um spa. Pois é, mano, ele literalmente tinha a receita de um spa e quando ele queimou, o corpo dele ficou completamente novo, como se ele tivesse passado 2 dias relaxando numas fontes termais. Quero saber como que ele usava essa técnica aí no passado, quando não tinha recibo nem nada do tipo, né? Mas beleza. E os itens recriados podem receber ordens, tipo Shikigami, só que eles desaparecem depois de executar a ordem. E ele também sabe a cesta de Vimioka, que é basicamente um domínio simples, só que meio eficiente porque é do passado. E bom, esse cara lutou contra o Megumi. Ele percebeu que o Megumi tinha a habilidade de guardar coisas dentro de sua sombra, mas ainda assim não ficava guardando um monte de coisa. Com isso ele deduziu que o Megumi tinha que carregar o peso de tudo que ele guardava. Daí quando ele tava dentro da expansão de domínio, ele criou 3 carros, o que fez com que o Megumi ficasse completamente incapaz de se mexer, já que ele simplesmente não é forte o suficiente para carregar 3 carros. Daí quando o Red tava afundando, ele deu ordem para um dos carros salvar ele, enquanto continuava mantendo os outros 2 dentro das sombras. De qualquer modo, mesmo sendo extremamente inteligente, ele ainda perdeu pro Megumi, que também é muito inteligente. Mas ainda assim, eu acho a técnica do Red muito legal, ele inclusive também é muito legal o jeito que ele luta, ele é um estrategista muito bom, é bem interessante esse personagem. E bom, ele tinha um aliado chamado Hazenoki. A técnica dele permite que ele exploda partes do seu corpo, o que não parece muito efetivo, só que ele tem uma tolerância à dor muito grande e ele também é muito bom na energia reversa, o que faz com que ele consiga simplesmente ficar se curando. O que é extremamente difícil, já que a energia reversa é considerada uma das coisas mais cansativas que tem no universo de Jujutsu. Então ele conseguir usar toda hora sem se curar é bizarro. Mas é algo que, se for parar pra pensar, é completamente necessário considerando o jeito que a técnica dele funciona. Bom, normalmente ele fica removendo e arremessando os seus olhos e dentes, mas a parte que ele joga não é muito relevante pro tamanho que vai ser a explosão, não. O que importa é o tanto de energia que ele coloca. Ele escolhe os olhos ou os dentes porque é muito mais fácil do que ficar arrancando e jogando, sei lá, a perna ou o braço. E bom, depois que o Reg morreu pro Megumi, o Hazenoki decidiu explorar outras colônias, o que infelizmente levou ao seu fim, né, já que ele encontrou com o Kenjaku. Mas por que ele tava fazendo isso tudo? Bom, o Kenjaku é um dos principais vilões de Jujutsu Kaisen. Pra começar, não sabemos quantos anos ele tem, mas considerando que ele tava na Era Heian, ele tá por aí pelo menos 1000 anos. A técnica dele é até que simples, porém muito interessante. Ela permite que ele troque de corpo com uma outra pessoa, mesmo que ela esteja morta. No caso, é efetivamente impossível ele trocar de corpo com alguém que tá vivo, né? Já que ele precisa transplantar seu cérebro no corpo do alvo. E quando ele tá no corpo de alguém, ele consegue acesso a todas as memórias, energia amaldiçoada e técnica inata da pessoa. Uma coisa tão realista que nem os 6 olhos conseguem reconhecer, já que a energia amaldiçoada é literalmente a mesma do que do hospedeiro. A única coisa que meio que entrega são essas costuras que ficam na testa do alvo, coisa que ele não pode curar graças a um voto vinculativo que a gente não tem muitos detalhes. Um outro detalhe é que a gente não sabe se tem um limite de quantas técnicas ele pode ter ao mesmo tempo, porque se não tivesse, ele provavelmente teria um monte de técnica, tipo infinitas. Ou pode ser também porque o cérebro dele ficaria sobrecarregado, daí ele mesmo tem que ficar limitando pro cérebro dele não derreter ou ele ficar, sei lá, vegetativo. E bom, o Kenjaku é um cara bizarramente manipulador. Esse é o principal traço de personalidade dele, ser frio, calculista e manipulador. Quando tava no corpo de Norito Shikamo, ele fez atos tão cruéis que gerou pra ele a reputação do feiticeiro mais cruel da humanidade. Obviamente, ninguém sabia que o Norito Shikamo na real era o Kenjaku. O Kenjaku conseguiu convencer centenas de feiticeiros ao longo de centenas de anos pra entrar no
jogo do abate como uma segunda chance na vida. Ele conseguiu até convencer o Sukuna a virar um objeto amaldiçoado. Ele conseguiu convencer o exército dos Estados Unidos a invadir o Japão, meio que pra sequestrar feiticeiros e estudar energia amaldiçoada. Só que era tudo um plano dele pra fazer os soldados entrarem nas colônias do jogo do abate. Ele se juntou ao grupo de maldições do Mahito pra trabalhar em direção ao mundo governado pelas maldições, sendo que esse não é o objetivo dele. Ele só tinha os seus próprios interesses da época e era isso, ficava meio que brincando com os caras e manipulando eles. Tanto que ele nem ajuda o Mahito, só espera ele morrer pra depois usar a manipulação de maldição do Geto e pegar a técnica dele. Ele inclusive considera os feiticeiros extremamente superiores às maldições, o que vai completamente contra o que as maldições de grau especial lá acreditavam. Enfim, o Kenjaku tem muitos feitos. Ele pegou o corpo da mãe do Itadori e literalmente transou com o pai do Itadori pra engravidar do Itadori, tudo porque ele queria que o Itadori fosse o receptáculo perfeito pro Sukuna. Depois ele foi lá e matou a Yuki, que era uma feiticeira de grau especial. Ele também absorveu a Tengen, mesmo que ela fosse super útil e importante pro mundo Jujutsu e que eles tenham sido melhores amigos no passado. Enfim, né, o cara já fez muita coisa. Mas por que ele fez tudo isso? Qual que é o seu objetivo? E a razão é basicamente curiosidade. Apesar de que o objetivo geral dele seja avançar o Jujutsu e trazer de novo a Era de Ouro do Jujutsu, ele faz muita coisa simplesmente por curiosidade. Ele mesmo admitiu pro Chozo que planeja fundir os cidadãos do Japão em uma entidade só simplesmente porque parece divertido. E bom, como eu falei, pra fazer isso, ele precisava matar todos os jogadores do jogo do abate, com exceção de si mesmo e do Sukuna. Então, enquanto os personagens principais estavam lá assistindo o Gojo contra Sukuna, o Kenjaku saiu por aí matando jogadores aleatórios. E o Hazenouki acabou sendo sua última vítima, já que depois disso o Kenjaku ficou sendo distraído pelo Takaba pro Todou usar o Boogie Woogie, o que permitiu com que o Yuta conseguisse pegar o Kenjaku de surpresa, dando hit kill nele. E bom, o Reg tinha mais um aliado, que é o Chizuru. É muito interessante que no volume 19 tinha uma arte dele falando pra rapaziada, pros leitores no caso, né, ficarem ansiosos pro momento em que ele revelaria o segredo da sua mão esquerda, que no caso com certeza teria alguma coisa a ver com a sua técnica amaldiçoada. Só que acabou que não deu pra ver muito não, ele foi aniquilado pelo Megumi e nem conseguiu usar sua técnica. Bom, indo pro próximo, nós temos uma feiticeira aleatória que não tem nem nome, que é essa daí que a técnica permite que ela transforme o cabelo dela nessa broca. E ela consegue arremessar essa broca numa velocidade bizarra. E é interessante que normalmente o Kenjaku usa as maldições pra ficar tancando os ataques. Às vezes ele usa até a mão, igual ele fez naquele ataque da Miwa que usou o voto vinculativo pra nunca mais usar uma espada. Ele só botou a mão na frente e tancou. Só que o ataque dessa feiticeira da broca aí, ele escolheu desviar ao invés de bloquear. Então, sei lá, mano, ela deve ser bem poderosa, mas infelizmente não conseguimos ver muito dela. Já que assim como Hazenouki, ela foi uma das vítimas do Kenjaku. O Kenjaku afogou ela, depois colocou a cabeça dela dentro de uma pedra e jogou tipo uma onda de choque direto na testa dela. Aí ela só morreu mesmo. Bom, bora então agora falar sobre dois personagens bem mais interessantes do que esses figurantes que eu tô citando aqui, que é o Ryu e o Kashimo. Eu vou falar dos dois juntos porque eles estavam vivos durante o mesmo período de tempo, que foi mais ou menos 400 anos no passado. Em Jujutsu Kaisen tem um fenômeno muito interessante, que é tipo, tal pessoa é a mais forte de todas, com exceção do Gojo e do Sukuna. Esse aqui é o mais rápido, com exceção do Gojo. Esse aqui é o mais forte da história, com exceção do Sukuna, hein? Tem muito isso. Só que esse cara aqui não. Ele realmente possui a mais alta produção de energia amaldiçoada registrada na história de Jujutsu Kaisen. No caso, quem registrou isso foi o Kenjaku, né? Que tá vivo desde sempre, basicamente. Ele consegue fazer descargas de energia amaldiçoada, por se dizer assim. Tipo, literalmente jogar, disparar explosões de energia amaldiçoada. E bom, considerando que ele foi o cara que conseguiu bater o recorde mundial aí, histórico, de gastar e de ter uma explosão de energia amaldiçoada, que nem o Sukuna conseguiu, então o cara simplesmente era foda. O problema é que ele foi colocado na colônia disparadamente mais difícil. Ele literalmente tava contra uma maldição de grau especial, dois feiticeiros de grau especial, sendo que um deles era o Yuta, e também uma feiticeira de grau 1 muito poderosa. Mas pessoalmente eu não sei se eu acho ele um personagem tão interessante assim não. A técnica dele se chama descarga de energia amaldiçoada e ela é aquilo que eu falei, ele consegue disparar explosões de energia amaldiçoada, coisa que teoricamente todos os feiticeiros conseguem fazer. A parada é que, diferente de outros feiticeiros, ele consegue controlar essas explosões teleguiadamente. E ele também tem uma expansão de domínio, que ele usou ao mesmo tempo que o Yuta e a Uro. Daí a gente acabou não conseguindo saber o que faz. Mas, de qualquer modo, ele era um cara muito poderoso que viveu na era do Kashimo. E considerando que ele tinha expansão de domínio e o Kashimo não, talvez ele até ganhasse numa luta contra o Kashimo, quem sabe. Obviamente, isso atraiu a atenção do Kenjaku, que foi até outro feiticeiro contar as notícias. Feiticeiro esse que, como você deve estar imaginando, era o Hajime Kashimo. O Kashimo foi o mais forte da era dele. E ele não se tornou mais forte, ele viveu a vida inteira sendo mais forte. E seguindo aquele padrão de personagem de Jujutsu que é muito forte, que é tipo, caramba, eu quero lutar contra alguém mais forte do que eu, não sei o que, eu quero ter um desafio, eu quero ter uma luta foda. Como o Kashimo nunca teve isso, ele simplesmente viveu uma vida miserável. Ele simplesmente não conseguia enxergar as outras pessoas como iguais. Por isso ele nunca teve amigos, nem pessoas próximas a ele, o que fez com que ele também se sentisse muito solitário. E no momento em que o Ryu tava no seu auge, fazendo umas explosões insanas, históricas, não sei o que, o Kashimo já tava muito velho e morrendo de uma doença desconhecida. É por isso que eles nunca se encontraram nem lutaram.
Daí o Kashima aceitou o acordo com o Kenjaku, né, de reencarnar no futuro pelo mesmo motivo que o Sukuna. Só que no caso, o objetivo dele era especificamente lutar contra o Sukuna. Ele sabia que o Sukuna, o rei das maldições, era o feiticeiro mais forte da história, então ele queria voltar na mesma era que ele pra poder lutar contra o ser mais forte que tinha existido. E bom, ele eventualmente reencarnou no jogo do abate, ficando bem frustrado com como seus oponentes são absurdamente fracos. Daí o Kashima encontra o Panda e destrói ele completamente, ele arromba o Panda. Ele inclusive teria matado ele se não fosse o Hakari aparecendo. E nisso o Hakari e o Kashimo começam a lutar. Inclusive o Kashimo fica bem animado pra essa luta, percebendo que o Hakari não é tão fraco assim. E eles até fazem um acordo. Se o Hakari ganhar, o Kashimo vai dar seus pontos. E se o Kashimo ganhar, o Hakari vai contar pra ele onde tá o Sukuna. E é bem interessante que, sendo sincero, na prática, o Kashimo é bem mais poderoso do que o Hakari. Pra começar, a energia amaldiçoada dele tem uma propriedade única. Ela simplesmente é elétrica. Ela naturalmente tem as propriedades da eletricidade e deu, é isso aí. Mesmo se ele tivesse com sua técnica inata desabilitada pelo Higuruma, por exemplo, ele ainda assim teria esse bagulho de ficar soltando eletricidade. Em compensação, a técnica inata dele é a besta mítica Âmbar, que reconstrói a sua carne, transformando ele em literal eletricidade. A parada é que quando ele usa essa técnica, o corpo dele fica tão bizarro, tão poderoso, com tanta energia, que ele simplesmente morre. Então ele só consegue usar uma única vez. Além disso, o Kashimo tem aquela sexta bosta lá, que é o domínio simples, só que ruim. Daí, bom, mesmo sendo muito mais poderoso que o Hakari, acaba que ele perde a luta. Isso por dois motivos. Primeiro, que o Hakari teve muita sorte. Eu sei que a técnica dele é de jackpot e de cassino, então naturalmente ele tem bastante sorte sempre, mas ele teve muita, ele acertou 2 jackpots. E segundo, que o Kashimo obviamente não ia usar a besta mítica Âmbar. A técnica dele, que ele quer usar contra o Sukuna, que é o mais forte da história, ele não ia gastar contra um cara aleatório que ele sabia que ele conseguia ganhar se desse um pouquinho menos de azar. Daí beleza, ele perde pro Hakari e conta pra ele que ele só quer usar a técnica dele contra o Sukuna. E nisso o Hakari faz um acordo com ele. O Kashimo vai se aliar a eles e vai ficar amiguinho deles e vai agir junto com eles em troca de lutar contra o Sukuna depois. O que é bom pra todo mundo, né? É simplesmente um cara a mais pra lutar contra o Sukuna e se tudo der certo bater nele. O que não acontece, né? Porque na hora que ele luta contra o Sukuna, ele é arrombado completamente. O Sukuna usa Kamutoki pra dar um ataque elétrico no Kashimo, o que simplesmente não funciona direito, porque o Kashimo é muito resistente à eletricidade. Aí eles têm um pequeno diálogo sobre solidão do mais forte, coisa do tipo, antes do Kashimo soltar o seu cajado e ativar a besta mítica Âmbar. E bom, a luta deles no mangá não dura muito. Eu não sei se você que tá vendo aí é um cara que só assiste o anime ou que também lê o mangá, mas as lutas são muito mais impressionantes no anime do que no mangá. Luta aqui no anime é um episódio inteiro de 20 minutos, no mangá é tipo um capítulo. Então no mangá parece que o Kashimo é meio pateticão, porque tipo, mó hype pra ele lutar contra o Sukuna, mas aí a luta dele não dura nada e ele é derrotado. Só que eu tenho certeza que quando lançar o anime vai ser um episódio inteiro de luta e vai ser muito legal. Até porque o Kashimo em si é um personagem muito maneiro, a técnica dele também é muito legal e ele é extremamente poderoso. Então só nos resta aguardar. Bom, agora bora falar sobre o primeiro feiticeiro de grau especial da história, o Dhruv Lakdawala. Caso você não saiba, o requisito para ser um feiticeiro de grau especial é ter o poder necessário para sozinho conseguir conquistar um país. Que foi basicamente o que o nosso maninho aqui fez. Ele estava vivo há 2000 anos atrás, quando aconteceu a primeira guerra registrada na história do Japão, chamada Guerra Civil de Wa. Se você pesquisar qual foi a primeira guerra do Japão, essa guerra nem vai aparecer. Isso porque nessa época o Japão nem existia. O arquipélago era chamado de Wa pelos chineses e estava dividido em tribos. E isso eu tô falando da vida real mesmo, tá? Daí em Jujutsu Kaisen foi o Dhruv Lakdawala que sozinho conquistou esse arquipélago inteiro. Ele foi o único grau especial que realmente fez o requisito para ser considerado grau especial. Embora naquela época seja bem mais fácil do que hoje em dia, vamos ser sinceros. É muito mais fácil para um feiticeiro ficar lutando contra uns seres humanos comuns, né? Vamos considerar aí que 99% era um povo comum que simplesmente usava lança e coisa assim, do que ficar lutando contra, tipo, bomba nuclear e exército e jato e drone e um monte de coisa igual é hoje em dia. Tanto que a morte dele é mega paia. E você deve estar pensando, caraca, então o Kenjaku é muito mais velho do que eu pensava, porque ele tava vivo há 2000 anos atrás pra poder fazer o acordo com esse cara aí, mas não foi esse o caso. Isso porque de alguma maneira esse cara já tinha reencarnado antes. Não sabemos quando ou como, só sabemos que isso aconteceu. Daí foi nessa segunda vida que o Kenjaku encontrou ele e fez o acordo. E bom, sua técnica amaldiçoada dá pra ele uns Shikigamis que ficam orbitando em volta dele. E a órbita desses Shikigamis funciona como se fosse um domínio. Então se você entrar ali dentro, você basicamente tá dentro da área de acerto garantido dele, igual uma expansão de domínio comum. E esses acertos garantidos dele são basicamente uns cortes invisíveis. É como se a técnica inata dele fosse passivamente o Santuário Malevolente, que é a expansão de domínio do Sukuna, só que muito mais fraco. Isso porque os cortes em si nem causam tanto dano assim. O ponto forte dessa técnica é que os Shikigamis conseguem ir pra muito longe. Então esse acerto garantido dele cobre uma área completamente gigante, anomálica. Foi assim que ele conseguiu ganhar 91 pontos em 12 dias, mesmo ficando completamente parado mexendo no celular. As pessoas estavam andando, do nada simplesmente entravam dentro do alcance dele, porque não tem como você saber, não tem uma
aviso nem nada, eram cortadas e morriam. Agora faz sentido como que ele conquistou o Japão tribal há 2000 anos atrás. E bom, ele tomou um gap bizarro pro Yuta. Talvez ele seja alguém tão dependente da técnica que simplesmente não é um cara muito habilidoso. Como eu falei, pra um feiticeiro com essa técnica ainda por cima conseguir conquistar o Japão 2000 anos atrás, não parece um feito tão bizarro assim em comparação ao que temos dos feiticeiros hoje em dia.